Olá, turma do sexto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos dar início lendo o nosso versículo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Amém? Nós vamos dar início ao nosso caderno 2, tá? Então, vocês peguem o caderno 2, que se refere ao livro, e abram no capítulo 1, onde vai nos mostrar, nos ensinar também sobre as artes cênicas. E nesse capítulo, nós vamos ver os elementos cênicos e a sonoplastia e iluminação. Artes cênicas. As artes cênicas elegeram a cena como espaço de expressão artística. O palco do teatro, a rua, a lona do circo podem se tornar um campo de encantamento e construção artística. O corpo e suas expressões são a principal matéria de criação cênica, que engloba as manifestações do teatro, da dança, do circo e da ópera. Você já assistiu a um espetáculo de artes cênicas? Então, a gente vai descobrir, analisando cada característica dela, a gente vai descobrir se de fato a gente já assistiu ou se a gente não assistiu. E aí a gente vê, uma imagem bem nítida, onde apresenta os elementos cênicos. É uma cena de performance teatral, tá? E ela está nas ruas durante o Festival de Teatro de Rua da Cracóvia, na Polônia. Então, ela é apresentada mais na Polônia, né? Vamos lá. Vamos dar início e a gente descobrir as características dos elementos cênicos do teatro, tá? O teatro, a dança, o circo e a ópera são manifestações cênicas que têm características próprias, mas também o teatro, a dança, o circo e a ópera têm elementos cênicos em comum. Uma característica interessante das artes cênicas é o fato de elas utilizarem, na maioria das vezes, os elementos de outras manifestações artísticas, como as artes visuais e a música. Na estruturação dos espetáculos, a cenografia, o figurino, a iluminação e a sonoplastia são exemplos de elementos que estão presentes nas manifestações cênicas e integram produções de artes visuais e música. Então, a gente pode ver que a cenografia ou um cenário, ela corresponde à ambientação do espaço cênico, de acordo com a proposta do espetáculo. A gente pode perceber também que o cenário, ele pode ser realista, estruturando um ambiente que se relaciona com a realidade. O imaginário também pode ser a base para a criação do cenário, dialogando com imagens oníricas, abstratas ou entre outros. O cenário ele é bem pensado para o tema contribuir para a composição da peça e para a performance dos atores. Já o figurino, os personagens de um espetáculo teatral, um circo ou uma ópera, por exemplo, têm características específicas que são trabalhadas pelos artistas, mas também são construídas pelos figurinos desses personagens. Na dança, os espetáculos podem ter personagens definidos, como nos espetáculos de balé clássico, com a narrativa estabelecida, conflitos cênicos determinados e ações dramáticas definidas. No entanto, existem espetáculos de dança
nos quais o figurino não representa necessariamente a característica de um personagem, mas dialoga com o tema, a coreografia e a proposta de montagem cênica. Então, a gente pode perceber que os principais elementos cênicos, né, a cenografia e o figurino, eles estão presentes sim na arte. E que tudo isso, né, faz parte de um cenário, de um espetáculo, de uma cena, né, e que envolve bastante coisas, como, por exemplo, o figurino, né, que envolve a dança, envolve o circo, envolve a ópera, envolve o teatro. Então, a gente percebe cada característica dele bem presente, né, em uma das cenas de ópera, Rigoletto, de Verdi. Ela é composta em 1851 e foi encenada na Ópera e Balé Teatro de Dnipro, na Ucrânia. Vocês podem estar pesquisando na internet essa cena e vocês poderão observar os detalhes presentes do figurino, de todos os elementos cênicos presentes, ok? Nós vamos agora para sonoplastia. Tá? A sonoplastia é um espetáculo cênico também, que compõe a música, os efeitos sonoros, os ruídos de todo tipo. Na ópera, por exemplo, a música ela conduz a narrativa, os personagens possuem suas canções e áreas, e a ação cênica ela relaciona a música com a ação dramática. Já no circo e no teatro, a sonoplastia ela auxilia na criação da ambientação da cena, na potencialização das sensações e da dramaticidade cênica. Já na dança, normalmente a sonoplastia ela dialoga diretamente com a criação dos movimentos e das coreografias. Então, nesse caso, a gente pode perceber que a sonoplastia faz parte da ópera, o circo, o teatro e a dança. Cada um deles tem suas características próprias e que faz com que a sonoplastia e a iluminação fique perfeita em uma cena ou apresentação de teatro onde, né, tem presente os elementos cênicos. Na sonoplastia também os sons são usados, os passos, os toques de telefone, chuva e carro passando. A gente, quando assiste uma cena, né, com sonoplastia, a gente pode perceber essas características, os passos das pessoas, alguns toques de telefone, a chuva que apresenta, né, os carros passando, o barulho dos carros, né, a gente pode perceber todas essas características. Os compositores que criam as faixas musicais pesquisam as sonoridades e elas constroem a sonoplastia dos espetáculos. Então, há espetáculos que não precisam necessariamente apresentar o telefone, não precisa apresentar a chuva, não precisa apresentar esse carro passando, basta apenas o som. Então, quando aparecem algumas cenas e não aparece esses citados que eu falei, mas pode aparecer apenas o som, pode aparecer apenas o ruído, né? E aí a gente percebe que há uma sonoplastia incluída na cena. Como, por exemplo, aí nessa imagem que vocês estão vendo, né? Compositor e sonoplasta trabalhando na criação sonora para um espetáculo cênico. Observe como existem recursos tecnológicos para a gravação de composições e sons diversos. Então, esses recursos aí que ele está usando na imagem é o que faz transmitir o ruído do telefone, é o que faz transmitir o ruído da chuva, né? Mesmo ela apresentando ou não no espetáculo. Ela pode apresentar ou também ela não pode apresentar. A sonoplastia, a característica dela bem é exatamente esse som, né? Essa criação sonora. A sonoplastia e a iluminação, né? A gente vai trabalhar a iluminação. A luz é um recurso utilizado para aprimorar as cenas, principalmente em espetáculos realizados em locais fechados ou durante a noite.
A iluminação cênica, ela utiliza diversos tipos de refletores que produzem diferentes efeitos. A gente pode perceber bem a característica bem presente na iluminação, essa cena de espetáculo teatral que utiliza a luz como recurso cênico. Então, nessa cena, a gente pode, de fato, perceber a própria iluminação, né? Os refletores, os efeitos, né? Iluminários que a gente percebe que está presente nessa cena. Bom, gente, então a gente viu, né? A gente percebeu aí, a gente pode perceber que nas artes cênicas, as principais características estão os elementos cênicos, a cenografia, o figurino, sonoplastia e a iluminação. A gente também pode perceber, além dessas características, que tem dentro dessas características, elas também estão presentes as expressões artísticas, né? A gente pode perceber cada uma delas, suas características, e a gente pode também estar nos aperfeiçoando mais, buscando mais conhecimento através de vídeos e através de pesquisas. A gente pode estar pesquisando essas cenas onde existem, né, de fato, essas características presentes. Vamos para as atividades. Atividade no livro de arte. Lá na página 5, vocês irão imaginar uma cena simples, tá? Vão criar os personagens trabalhando as características de cada um. Vocês irão estruturar o ambiente onde acontece essa cena, as ações cênicas e os diálogos. Escrevam a cena com todos os detalhes solicitados. Então, nessa página 5 do capítulo 1, no caderno 2, vocês vão imaginar uma cena simples e vão criar praticamente toda essa cena, personagem, as características de cada personagem. Vocês vão estruturar o ambiente, né? E vocês irão estar apresentando essas ações cênicas junto com os diálogos. E vão escrever nessas linhas aí abaixo todos esses detalhes, tá? Como se fosse transmitir uma cena. E lembrando, essa atividade vocês irão apresentar na nossa aula ao vivo, que será marcada pela coordenação, ok? Lá, aí a gente, da página 5, a gente vai pular para a página 8, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão experimentar novamente a cena, né? Utilizando todos os elementos trabalhados, o cenário, o figurino, a luz e a sonoplastia. Como vocês irão fazer isso? Vocês irão pesquisar na internet sobre uma cena de espetáculo, tá? No qual utilizem recursos de elementos cênicos. Vocês podem estar pesquisando aquelas que foram citadas, certo? Na explicação. Aqui tem aí no livro de vocês, só é vocês colocarem lá no YouTube, ou então vocês colocam no Google, especificando a cena, que está aí no livro de vocês. E aí, de imediato, eles vão dar, né, um retorno sobre essa pesquisa. E aí vocês vão observar essa cena, vão analisar os recursos que estão presentes, os elementos cênicos, tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu citei. A cenografia, o figurino, a sonoplastia, a iluminação. Então, cada detalhe desses vocês vão observar nessa cena e vocês vão registrar todas essas observações e emoções e também vocês tiveram a observar a cena pesquisada. E vão estar escrevendo aí na página 8. Combinado? Também essa atividade será, vocês irão apresentar ela na nossa aula ao vivo, e a coordenação estará marcando a data. E aí, na nossa primeira aula ao vivo que a gente vai estar fazendo esse debate, tá? Vocês irão apresentar essas duas pesquisas que vocês fizeram. Responda as atividades no livro na página 5 e 8, tá? Façam essa pesquisa. Se for necessário registrar alguma coisa no caderno, vocês registrem. Combinado? Bom, pessoal, terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se cuidem direitinho,
Tomem as precauções devidas e até a nossa próxima aula. Beijo!